Olá, o Tom da Ciência de hoje começa com um assunto bem peculiar e que também traz muita repercussão. Racismo estrutural. A discriminação racial no Brasil se apresenta como um dado histórico, social e também econômico. Olhar para esse tema é perceber que, diante da desigualdade instaurada, existe uma política estrutural que mantém aí a maioria negra à margem da cidadania. Vou trazer duas professoras aqui, a professora Luciane Soares, que a professora Luciane é da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, e também trazer outra professora, que é a professora Érica Arantes, que é da UF, Universidade Federal Fluminense, daqui de Campos. Então, essas duas professoras vão debater o assunto. E aí, trazê-las para essa roda de conversa é dar visibilidade à discussão sobre a invisibilidade da questão racial. Sabendo que essa invisibilidade abrange desde as noções subjetivas até mesmo as oportunidades de emprego, escolaridade e acesso às políticas públicas como um todo. Professoras, tenho só a agradecer a presença de vocês aqui com a gente, o espaço, tempo dedicado a essa roda de conversa, vindo aqui para o Tom da Ciência. O que é racismo estrutural e como ele ocorre no Brasil? Professora Érica, por favor. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite por estar participando dessa roda de conversa, que eu acho que é um tema essencial, né, é um tema muito importante que deve ser debatido em todos os espaços possíveis, né? Então, eu só queria realmente agradecer. Eu sempre lembro de uma frase do Kabengele Munanga, né, que é um antropólogo, professor da USP, em que ele fala que no Brasil o racismo é um crime perfeito. Né? Ele falou sobre isso numa entrevista que ele deu, se não me engano, em 2009, né? E ele estava fazendo referência a uma pesquisa que foi realizada pela Folha de São Paulo, em que pessoas eram entrevistadas, né, sobre a questão racial. E essa pesquisa trouxe um resultado assim, bem peculiar, né, que se relaciona muito com o racismo na maneira como ele é configurado aqui no Brasil. Né? A pesquisa ela diz, né, ela chegou à conclusão de que os brasileiros, de maneira geral, uma pesquisa da década de 90, né, que os brasileiros, de uma maneira geral, reconhecem, né, a existência de discriminação racial no país, mas que praticamente ninguém, né, nenhum dos entrevistados reconhecia que era racista. Né? Então, o Kabengele Munanga ele fala, né, que o Brasil é um país racista sem racistas. Então, por isso, né, o racismo aqui no Brasil seria o que ele chama de um crime perfeito. Então, eu acho que isso que ele fala, né, leva a gente a pensar como que o racismo no nosso país ele é configurado. Eu acho que por aqui, obviamente existe racismo e obviamente as pessoas são racistas, mas por aqui eu acho que ainda existe uma certa ideia, que eu acho que é muito fruto daquela ideia do mito da democracia racial, de que o racismo não existe porque não existe na letra da lei. Né? Então, assim, diferente dos Estados Unidos, né, com a segregação, diferente da África do Sul, né, com o apartheid, no Brasil o racismo não estava na lei. Então, o Brasil seria um país, né, onde existe racismo, mas não existe racistas, né, como falou o professor Kabengele Munanga, e isso faria com que o combate ao racismo seja muito mais difícil de se fazer. Né, esse racismo à brasileira, né, que dialoga com essa ideia da democracia racial, faz com que o combate ao racismo seja muito mais difícil. Então, eu acho que é importante trazer, né, o conceito de racismo estrutural, porque muitas vezes quando a gente fala em racismo, eu acho que isso é uma ideia que está muito no senso comum, a gente pensa apenas em ações individuais, né, de pessoas cometendo atos racistas, né, de indivíduos ou mesmo grupos, né, cometendo atitudes racistas. Claro que é importante a gente pensar, né, o plano do indivíduo, até porque é preciso responsabilizar, né, os indivíduos que cometem atos racistas, mas para além do entendimento, né, dos atos individuais, a gente tem que pensar como que o racismo acontece, né, de uma maneira mais complexa e mais profunda na nossa sociedade.
Então, é preciso que a gente entenda, e o professor Silvio Almeida, né, que popularizou mais o termo, né, e o conceito de racismo estrutural, ele vai falar muito bem, né, que o racismo do Brasil ele se relaciona com a própria formação do Estado. A ideia do racismo estrutural, ela não fica apenas relacionada com os racismos individuais, né? Então, o racismo não é apenas um desvio, né? Não é apenas uma questão moral, né? O racismo está presente na própria configuração, né, das relações, das instituições. Então, eu acho que é importante, né, de se pensar o racismo estrutural é justamente pensar como que um país como o nosso, mas não só, né, acho que os Estados Unidos também é um exemplo, né, de racismo estrutural, mas como que esse racismo ele está presente nas estruturas, né, e como que isso vai configurar essas relações no nosso país. Então, acho que o importante, né, da mobilização desse conceito é não só a gente compreender essa configuração, mas também eu acho que ajuda também a gente a traçar estratégias de luta, né, estratégias de luta que atuem, sim, no campo do indivíduo, na responsabilização dos indivíduos, mas que também compreenda, né, o quão profundo, né, enquanto enraizado esse racismo, e que para combatê-lo, né, de fato, é preciso mexer nas estruturas. Professora Luciane, pode seguir. Boa tarde, obrigada por estar aqui novamente, obrigada, Érica, por ter iniciado. Acho que, ao longo da história, a gente está aqui falando de universidade também, né? Foi estabelecida uma régua sobre quem vale mais e quem vale menos, para trocar em miúdos toda a discussão de um evolucionismo, darwinismo social, toda uma discussão que vai chegar ao Brasil de uma forma muito eclética. O Espetáculo das Raças, para quem tiver interesse, é um livro que acho que exemplifica bem como a gente vai discutir. E o mais interessante para pensar o racismo no Brasil, quando a Érica fala de não termos o apartheid, os Estados Unidos, é pensar na dificuldade de estabelecer quem é negro no país, né? Porque a régua, o escape do mulato, sobre o qual o Gilberto Freire falava, possibilita que o Machado de Assis seja retratado como branco, assim como uma série de personalidades, né? O próprio Neymar e outros. Então, eu acho que a gente tem no Brasil, diferente dos Estados Unidos, uma missão dupla: combater o racismo e convencer as pessoas de que elas realmente não são brancas, né? E isso é bem interessante, porque você tem, pela classificação do IBGE, 5 cores, que são as que utilizamos no censo. Pelo movimento negro, a gente tenta trabalhar em termos de dualidade, né? Negros, brancos, para a gente politizar a questão. Mas na antropologia, você chega num anuário antropológico em 125 cores, incluindo moreno, marrom bombom, azul, azulão, rosa. E como as pessoas se autoclassificam no Brasil, desde sempre tentando se afastar do termo preto ou negro, por todo o seu significado, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na forma moderna que ele é trabalhado na África. Aqui do lado da UENF, a Portelinha, como um enclave do lado de uma universidade que é uma das melhores do Rio de Janeiro, ao lado do Bougainville, que é um condomínio onde moram pessoas de alto poder aquisitivo. O Privilégio, né? Toda essa região. E a Portelinha concentra mulheres que são filhas de donas de casas, que são netas de trabalhadoras da cana. É um século em campo sem mobilidade social ascendente de mulheres negras. Isso é racismo estrutural. Eu tenho tentado, em todos os momentos que eu me comunico publicamente com as pessoas, eu tenho tentado traduzir para uma população que não, enfim, que não está pensando o racismo como a gente, como eu, como Érica, nos termos abstratos. Então eu digo, a Portelinha é um exemplo, o caso Miguel em Recife, esse menino que aos 5 anos, a mãe, que é doméstica, não tem o direito à quarentena, vai trabalhar, vai passear com o cachorro da patroa e o seu filho cai do 9º andar de um prédio chamado Torres Gêmeas, no Recife, por acaso de uma primeira-dama de Tamandaré, que é uma cidade que vive da cana. O tempo todo no Brasil você esbarra
na escravidão, a gente está sempre esbarrando em 3 séculos de história. Mas por que a gente está esbarrando? Porque, ao contrário do que o Florestan pensava, a classe não substituiu a inserção pela classe, como pode acontecer nos Estados Unidos, ela não substituiu um problema que é central para o Brasil, que também é central nos Estados Unidos, mas que, no nosso caso, produz outro tipo de questão, que é essa inclusão que produz minimamente um profissional liberal na área do direito, na área da segurança pública, na área da saúde. Por isso que a universidade se torna uma trincheira tão importante de batalha contra o racismo. Por isso que as ações afirmativas são importantes. Esse racismo estrutural ele é possível no caso de George Floyd. Teve Covid, é desempregado, vive uma situação de violência e é morto, asfixiado na frente das câmeras. O furacão Katrina, que insere o tema do racismo ambiental, que é um racismo que tem a ver com Minas Gerais, nas barragens, que tem a ver com quem mora mais perto dos lixões. Então, eu acho que a gente tem um tema aí muito importante de ser traduzido, que é esse racismo estrutural no cotidiano, o que encaminha a próxima questão sobre a pandemia, que eu acho que é onde a gente pode falar mais sobre como ele está se manifestando no Brasil nesse momento.